Eu tive acesso ao relatório de produção e vendas da Vale referente ao segundo trimestre. Com esse relatório em mãos, a gente consegue ter um cheiro de como deve ser o resultado desse trimestre. E se você é acionista da Vale ou pretende ser, eu recomendo que você veja esse vídeo até o final, porque nele eu vou falar 3 boas notícias que existem para os acionistas da Vale, tá bom? Mas antes, bota aqui nos comentários. Você já é acionista da Vale? Sim? Não? Por quê? E não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Quem é acionista da Vale e não tiver inscrito, vai ficar sem os próximos dividendos, tá bom? Bom, vamos lá. O que aconteceu? Todo trimestre, a Vale disponibiliza o seu relatório de vendas e produção. O que eu costumo olhar? Minério de ferro. Vamos direto aos números aqui. Fiz uma colinha que eu vou falar para vocês. Ela anunciou que produziu 80,6 milhões de toneladas de minério de ferro nesse trimestre. Isso é muito? É pouco? Bom, representa um crescimento de 13,8% em relação ao primeiro trimestre desse ano, de 2024. E na hora que a gente compara com o ano anterior, né, o segundo trimestre de 2023, foi uma alta de 2,4%. Mas para quem acompanhar o vídeo até o final, vai ver que o dado de produção tem mais boas notícias do que somente o volume que cresceu. E na hora que a gente analisa o semestre contra semestre, né, o primeiro semestre desse ano contra o primeiro semestre do ano passado, o volume de produção de minério de ferro cresceu 4,1%. Mas produzir é fácil. Quero ver vender. E a Vale também disponibilizou os dados de vendas do trimestre. E vendeu 79,8 milhões de toneladas, um número muito próximo ali do que ela produziu. Esta venda representa um volume 25% maior do que o primeiro trimestre e 7,3% maior do que o segundo trimestre do ano passado. E na hora que a gente compara o primeiro semestre de 2024 contra o primeiro semestre de 2023, vemos um crescimento de 10,4%. Ou seja, a Vale tem crescido os seus volumes, o que é uma ótima notícia. Em termos de preço, ela também disponibilizou os seus dados e teve uma pequena queda de 2,5%, detalhe, em dólar. Lembrando, o dólar subiu no trimestre, já vou falar a respeito disso. E na hora que a gente compara com o segundo trimestre de 2023, caiu ali 0,3%, quase nada, praticamente o mesmo preço do minério de ferro em dólar que o ano passado. Ela também disponibilizou nesse relatório os dados de produção de níquel, de cobre, mas que são, na minha opinião, praticamente irrelevantes. 90%, 95% do resultado da Vale vem de minério de ferro e é isso que importa, na minha opinião. Bom, falamos de produção, falamos de vendas, falamos de preço de vendas e eu gostaria de lembrá-los que tem 3 boas notícias e até uma quarta boa notícia que eu vou falar agora para vocês. Qual que foi a primeira boa notícia? Para a Vale, o dólar subir é bom. Alguém pode reclamar, pô, Thiago, o preço do dólar subiu, vai ficar mais caro eu ir para a Disney? Sim, vai ficar mais caro você ir para a Disney, mas este não é um problema da Vale, esse é um problema nosso aqui. Bom, o dólar em alta é bom para uma empresa exportadora. Por quê? Ela tem parte dos custos dela em reais, em moeda local, e praticamente 100% da receita dela em dólar. Então, quando o dólar sobe, os custos em reais ficam ali praticamente fixos, não crescem tanto, mas a receita dela sobe bastante e ao longo desse trimestre a gente viu o dólar subiu de maneira significativa, chegou a bater 5,70, agora recuou um pouco, mas ainda é um valor bem acima do que era no ano passado. Então a tendência é que a receita em reais, a maior parte dos nossos gastos são em reais, então o dólar valorizando é bom para a Vale e é bom para o acionista de Vale. Então essa é a primeira boa notícia para o acionista de Vale. O dólar subindo é mais receita para a Vale, é mais resultado também para a Vale. As margens devem se expandir porque essa parte dos custos e despesas em reais deve se manter fixos, então a margem deve se expandir. A segunda boa notícia, que eu praticamente não vi ninguém comentando, é que apesar da produção ter sido muito parecida com a do segundo trimestre do ano passado, cresceu ali 2,4%, o mix de produção mudou bastante ao longo dos últimos 12 meses. E o projeto S11D, que é a mina lá de Carajás, que tem um teor de minério de ferro de melhor qualidade, custos de extração muito melhores, ganhou representatividade nesse mix. Isso é uma notícia muito boa, porque isso também indica que as margens desse trimestre devem ser melhores. Essa mina tem margens melhores e a participação dela crescendo deve melhorar o resultado da Vale
também. E terceiro, é um ganho de escala. A empresa teve mais produção, teve mais vendas e toda empresa tem seus custos fixos. Então, quando a produção cresce, esses custos fixos, como o próprio nome diz, se mantêm e a receita da empresa crescendo dilui esses custos fixos e a margem tende a crescer. Então, na hora que a gente junta tudo isso, o dólar subindo, a produção vindo maior de Carajás e os ganhos de escala vindo de volumes, a tendência é que a margem da Vale aumente de maneira significativa, o resultado dela seja maior, e isso leva à quarta notícia positiva, que faz com que a geração de caixa da Vale tende a ser muito saudável, e como a empresa não tem muitos investimentos a serem feitos, a tendência é que essa geração de caixa se traduza ou em programa de recompras, coisa que ela já está fazendo, ou em aumento de dividendos para você, acionista. Então, a soma de tudo isso, no final do dia, significa dividendos maiores para você, tá bom? E se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque provavelmente você já investe. E todo mundo que investe, investe através de uma assessoria ou através de uma corretora. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você está satisfeito com o lugar que você opera? Se você quer ter resultados melhores e ter uma assessoria que te trate com carinho, eu te convido para conhecer a Status Invest Assessoria, que é a minha assessoria. Vou botar o link aqui na descrição. Em poucos minutos você preenche lá o formulário e um profissional da Status Invest vai te procurar, tá bom? Vou botar o link aqui na descrição. Beijo grande.